Fala, galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não importa o horário que você esteja me assistindo, é importante estudar geografia. Galerinha, nessa aula de hoje, nós vamos estudar aí um pouquinho sobre o continente africano, né? Seguindo aqui o nosso estudo. Dessa vez, nós vamos estudar África, o processo de colonização, descolonização, aspectos socioeconômicos e regionalização, ok? Galerinha, vamos lá. Vamos lá. Ó, olha que slide bonito, né? Vamos nessa. Turma, é o seguinte. Aqui, né, só para efeito de conversa mesmo, para a gente poder seguir, localizando o continente africano. Isso aí vocês já viram na última aula sobre os aspectos físicos, já sabem localizar, já sabem tudo direitinho. Porque é só para efeito de conversa, para a gente saber do que se trata essa aula, do que é que nós estamos falando, beleza? Bom, é importante falar que o continente africano era dividido em reinos e, né, esses reinos faziam parte, né, ajudava a construir o continente africano de uma forma étnica, tá bom? Então, você tinha lá o continente africano com diversos reinos e cidades, né, que foram criados aí na antiguidade, e cada parte do continente africano você tinha esses reinos e cidades. Muitos desses reinos, às vezes, nem eram amigos, né? Nem eram amigos assim. Tinha conflitos, rixas entre eles, tá bom? Atualmente encontramos a classificação da população africana em dois principais grupos, os sudaneses e os bantus. Cabe destacar que cada um desses grupos são formados por centenas de grupos menores ou subgrupos. Eles se diferem principalmente por suas características culturais, linguísticas e religiosas distintas, o que eu acabei de falar. São culturas diferentes, manias diferentes, costumes diferentes, então pode ter aí algum problema, tá? Continuando a falar sobre os grupos étnicos do continente africano. Todas essas demarcações que vocês estão encontrando aí no mapa, todas essas delimitações, elas se referem aos grupos menores ou subgrupos étnicos africanos. Lembrando que as características sociais desse grupo diferem uma das outras. Sendo assim, existe uma diversidade cultural, linguística, religiosa imensa. Turma, veja que isso é um motivo que posteriormente vai culminar em diversos massacres, tá? O conceito etnia deriva do grego etnos, né? Aqui é mais a origem da palavra etnia, que não vem ao caso, né? Pode-se dizer, então, que a África é formada por um mosaico de etnias, e isso a gente tem que levar em consideração. O continente africano ele não é igual, tá? Ele não é homogêneo, ele é heterogêneo, ok? Olha aí, né? Diversas pinturas, formas, tudo isso lá no continente africano, ok? Bom, o que é que a gente vai copiar aqui nessa parte? Deixa eu marcar para vocês. A gente vai falar aqui assim, ó, só essa aqui. Olha aí, só essa partezinha aqui. Beleza? Vamos nessa. Antes de avançarmos, né, antes de a gente passar, vamos entender o processo de colonização. Vamos fazer uma revisão. O que é colonização? Colonização é o ato de colonizar, ou seja, quando a pessoa de determinado país ou região vão para outra região, essa região que vai receber, né, ela pode ser desabitada ou com nativos, com o intuito de habitar ou explorar. No processo de colonização, ocorre a influência ou a transferência cultural dos colonizadores para os colonizados e vice-versa. Veja que a relação entre Brasil e Portugal, essa questão cultural, houve uma troca de brasileiro português com brasileiro, para com brasileiro, tá? Existem dois tipos de colonização. Primeiro tipo de exploração e de povoamento. Quais são as principais características da exploração? A gente vai ter aí áreas tropicais, em climas tropicais, trabalho escravo, produção para a metrópole, ou seja, para a colônia. Olha aí, no Brasil, por exemplo, a de exploração foi a que predominou, pois os portugueses vieram para o Brasil para retirar recursos naturais e minerais, ou para produzir o açúcar, levando lucro para Portugal. E como era de povoamento? Trabalho à base familiar, produção para o mercado interno.
olhe as duas imagens, compara e tirem as suas conclusões. Eu não vou pedir para que vocês copiem essa parte, porque eu acredito que todo mundo já sabe. Agora, se você não está seguro no assunto de colonização, eu peço que, por gentileza, pause o vídeo e escreva, e depois volte aí a me ouvir. Tudo bem? E na colonização da África, né, o primeiro contato com os europeus, com os africanos, iniciou nas grandes navegações. Lembra aí das aulas de história, tá? Pois as embarcações vindas da Europa contornavam a África para chegar até a Índia, onde podia comercializar seus produtos. Em seu segundo contato, os europeus com as colônias na América e a industrialização passaram a buscar mão de obra escrava no continente africano em matéria-prima, tá? Com um discurso de uma nobre missão civilizadora. Os europeus não levaram em conta que os africanos tinham uma cultura própria, religião, ideal de vida, e dominavam através da força esses povos, vistos por eles como inferiores. O que importava eram os lucros que poderiam ter desses empreendimentos. Essas formas de dominação é semelhante à que houve no Brasil pelos portugueses. Tá? Primeiros povos que colonizaram o continente africano. A África, desde a antiguidade, foi procurada por povos de outros continentes que buscavam as riquezas ocupando parte do continente por um longo período. A história da colonização da África encontra-se documentada desde os fenícios. Olha aí a parte de história sendo fundamental, né? Vindo desde o Império Bizantino, tá? E aqui a gente tem até os vândalos, né? Os vândalos eram uma tribo do norte da Europa que penetrou o Império Romano durante o século V e criou um estado no norte da África. Olha que coisa, hein? Olha que coisa, muita história. A colonização dos árabes ocorreu no século VIII e IX e abrangeu todas as terras onde formaram o deserto do Saara e grande parte da África Ocidental e a zona costeira da África Oriental. Olha aí, mais imagens, né? Que são... Veja sempre que pegava parte da Europa e também ali na África do Norte, né? Aquela pontinha ali da África, que depois vocês vão conhecer a famosa África subsaariana, ok? Para os países europeus, inicialmente, a África era percebida como um espaço importante de passagem para o comércio com a Ásia. Depois, o continente africano passou a interessar pela possibilidade de conseguir mão de obra escrava, tão necessária para a colonização da África. Então, veja, que no primeiro momento, a mão de obra, né, trazida aqui para o continente americano, ela era a mão de obra africana, eram os escravizados. Os índios que aqui estavam no continente americano, eles não foram escravizados de imediato. Depois que acaba o processo chamado de escambo, que vai acontecer o processo aí de escravidão, tá bom? Galera, copia essa parte aí, tá? Eu coloquei em vermelho, beleza? Vamos lá. Deixa eu passar essa parte aqui, tá bom? Aí, começou a escravidão na África. As pessoas se tornavam escravizadas na África, principalmente por guerras. Outra forma de escravidão presente na África foi a escravidão por dívida, ou seja, a escravidão já existia na África antes da chegada dos europeus no continente, assim como em vários outros povos da África que adotavam essa prática. Mas a escravidão africana se tornou um negócio lucrativo, tanto para os africanos que escravizavam, quanto para os europeus que traficavam escravos. A acentuação da escravidão na África aconteceu porque as vendas de escravos para a América se tornou uma lucrativa atividade, tá? Veja aí que a escravidão começou no próprio continente africano, no período de guerras, quando uma tribo lutava com outra, né? Às vezes aí quem perdia tinha que se tornar escravo, tá? O processo de migração forçada que foi imposto aos povos africanos não tem paralelo nenhum na história da humanidade. Nada comparável ao que aconteceu a nenhum outro povo europeu para realizar tamanha atrocidade. Tiveram que vencer as intempéries marítimas, construir portos
dividiram os povos africanos, promovendo durante 3 séculos o maior genocídio que a história conheceu. Isso sem contar a destruição de impérios, culturas e famílias, que é o principal. Né? O direito à vida, o direito à liberdade, à dignidade, né? Para você poder sobreviver. Que juntamente com o racismo e o imperialismo são os responsáveis pelo estado de miséria atual do continente africano. Isso aqui a gente já vai ver lá no processo de colonização, tá? A questão da desigualdade, da miséria, tá? O racismo. O que é o racismo, né? Conjunto de ideias sobre o direito de uma raça considerada pura ou superior a dominar as outras, que é raça, conjunto de indivíduos de características corporais semelhantes e transmitido hereditariamente, imperialismo, política de expansão e domínio territorial, cultural ou econômico de uma nação sobre outras ou sobre uma, né? Uma ou várias regiões. Vamos lá. O continente africano e o asiático foram os últimos a serem colonizados pelos europeus. Nas Américas, o processo de colonização teve início ainda no século XVI. 3 séculos mais tarde, o continente americano já havia sido descolonizado e a primeira revolução industrial se encontrava em plena expansão. Diante disso, os europeus buscavam novas fontes de recursos como ferro, cobre, chumbo, além de produtos de origem agrícola, como algodão e borracha, para abastecer as indústrias. Tá? Olha aí, a Revolução Industrial foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas. Vou pedir que você copie essa parte, se liga aí, tá bom? Vamos lá, vamos seguir. Opa! Vamos lá. Oxente, foi. No princípio, no início, né, do século XIX, com a expansão do capitalismo industrial, começa o neocolonialismo no continente africano. As potências europeias, como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Alemanha, desenvolveram uma corrida à África, uma corrida para ver quem tinha espaço, né, chamada ali da Conferência de Berlim, que vai acontecer a repartição da África, a partilha da África, melhor dizendo, onde cada país vai ter ali a sua colônia, né? Vai ter a sua colônia. E o capitalismo industrial foi a segunda fase do desenvolvimento do capitalismo. Teve início com a primeira revolução industrial. Tá bom? O neocolonialismo é o novo colonialismo que surge ali, uma outra espécie por atingir outros continentes, nesse caso a África e a Ásia. Porém, os objetivos de dominação e exploração permanecem os mesmos. Tá? Só muda o nome, mas a ideia é a mesma. E aí, galera, a gente começa uma competição, né? Olha aí a Conferência de Berlim que eu acabei de falar, para saber quem ia ficar com cada parte do continente africano. Veja que absurdo, né? É como se quem morasse lá no continente africano não tivesse voz, não tivesse nada. Né? Como se os europeus tivessem que escolher quem vai ficar com cada parte aí do território, né? Não levando em consideração as questões étnicas, culturais que tinha ali de cada país, ok? E aí veja, galera, que o continente africano ele vira um mosaico de cores. Olha aí, Inglaterra, França, Portugal, Itália, Alemanha, Espanha, Bélgica, todos esses países tinham terras, né? No continente africano. Somente 2 países não foram colonizados, né? A Etiópia e a Libéria. Somente esses 2 países não foram colonizados. Veja lá, somente 2. E perceba, no início da Primeira Guerra Mundial, 90% das terras já estavam sob o domínio da Europa. A partilha é feita de maneira arbitrária, não respeitando as características étnicas e culturais de cada povo, que contribui para muitos dos conflitos atuais do continente africano. Tribos aliadas foram separadas e tribos inimigas foram unidas, ou seja, os europeus não dividiram de acordo com a divisão das tribos, eles simplesmente falaram, essa parte é minha e acabou, e o que tiver dentro ali é meu. Só que eles não levaram em consideração que tinha gente que era brigada e acabou colocando tudo
na mesma área. E vocês sabem que isso pode acontecer um grande problema no futuro, né? Vamos lá. Olha aí a Etiópia, né? E a Libéria. Esses são os dois países que não foram colonizados, né? E aqui a gente tem algumas colônias, né? Colônia portuguesa, olha aí, né? A colônia francesa, esses que estão em azul, né? Azul, e se você quiser ler, você pode estar pausando e dar uma lida sobre a história de cada colônia, né? Protetorado, isso aqui é importante, galera, porque a gente encontra aqui no continente americano um protetorado. Protetorado é um território, um país que no direito internacional possui algumas características de Estado independente, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, essa dependente de uma potência que decide sua política externa e às vezes controla internamente seu governo, tá? Essa parte é importante aí da gente copiar. Toda essa partezinha aqui do protetorado, tudo bem? Vamos seguir, vamos seguir. A colonização britânica ocorreu no final do século XVIII. Aqui também, né, para vocês observarem um pouquinho da colonização britânica, pausem, dê uma lida, tá certo? Aqui é importante porque a Inglaterra ela queria que as pessoas fossem livres, né? Por que livres? Para que pudessem comprar produtos industrializados. Lembra que a Inglaterra está lá na primeira Revolução Industrial? Então, eu quero que a população fique livre para que ela compre os meus produtos industrializados, porque não faz sentido eu escravizar e não ter mercado consumidor. E aqui também a gente tem outras potências, né, que colonizaram o continente africano. Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Portugal, tá bom? Olha aí, as colônias da Alemanha, Bélgica. Na Bélgica, galera, nessa parte de Ruanda, onde foi onde aconteceu o principal massacre étnico entre os Hutus e Tutsis. Tutsis e Hutus. Né? O Hotel Ruanda, o Hotel Luanda. Você tem um filme muito trágico, triste, triste mesmo, tá? E a Espanha, olha aí, as colonizações da Espanha, Itália. Tá vendo? Como você pode perceber, os países mostrados são distribuídos em territórios menores. A maior parte da África é dividida entre a Inglaterra e a França. Tá? E aí, galera, começa o processo de descolonização. Como é que aconteceu esse processo de descolonização? Vai ocorrer justamente na Segunda Guerra Mundial. As colônias vão perceber que os países europeus estavam preocupados mais com a guerra e, nesse momento, vão perceber que eles são fracos porque estão se dedicando à guerra. E é nesse momento que as colônias começam a declarar sua independência. Independência. Veja lá, ó, venha comigo. As colônias africanas iniciaram um processo de independência, pois este conflito envolveu muitos países, dentre eles nações europeias que detinham territórios de exploração no continente africano. E ao final dessa guerra, a Europa se encontrou bastante debilitada no âmbito político e econômico. Assim foram aos poucos perdendo o controle de seus territórios. Né? O processo de independência das colônias em relação às metrópoles europeias é denominado historicamente descolonização. Eu vou pedir, ó, que você marque aí no seu caderno e escreva, tá bom? Veja lá, o enfraquecimento das nações levaram aí a esse processo de independência, ok? Bem tranquilo. Essa parte aqui a gente pode... vocês podem pausar para poder ler depois, tá? Sem problema algum. Essa questão da conferência. A Conferência dos Povos da África também é importante. Então, pausa, dê uma lida, beleza? A gente tem que destacar também, né, que a Tunísia e o Marrocos, a independência ela foi tranquila, né? Foi consulta popular. Quem quer ficar independente, levanta a mão. E que levantaram. Né? Quem levantou, ótimo. Agora, em outros países, não foi bem assim, tá? Não foi bem assim. O continente está atualmente fragmentado em 55 países. 55 países. Tal iniciativa produziu instabilidade política que resultou em diversos conflitos entre grupos étnicos rivais. Tá? E aqui, galera, a gente vê aqui a regionalização do continente africano. A África, ela vai se dividir em América do Norte, América Ocidental, América Meridional, América Central e América Oriental. Tá? Uma coisa importante que quando falamos de nível econômico,
a gente tem que destacar a África do Norte e a África subsaariana. Lembra da aula que eu falei para vocês que o continente africano é dividido em África branca e África negra, África pobre, África, entre aspas, rica, né? Essa divisão. Veja que essa parte da da África do Norte, o nível de desenvolvimento econômico dela ela vai ser muito mais elevado se a gente comparar com Angola ou a Etiópia, tá? Porque tanto pela sua proximidade com a Europa, isso vai facilitar algumas transações, isso também, o próprio processo de descolonização foi mais tranquilo nesses países da América do Norte, foi um plebiscito, uma votação, então não teve tanta perda, né? Não teve tanta perda. E veja aí, ó, isso é importante, então pausa, copia toda essa tela, tá bom? Sobre a África do Norte, a África subsaariana, belezinha? A gente também tem que falar do apartheid. O apartheid significa separação. Foi um regime de segregação racial adotado em 1948 a 1994 pelos sucessivos governos do Partido Nacional da África do Sul, nos quais o direito da maioria dos habitantes foram diminuídos pelo governo. Galera, esse período foi extremamente complicado, onde o negro tinha um banco para o negro sentar, bebedouro para o negro, banheiro para o negro. Era um processo extremamente complicado. Você vai pausar e vai dar uma lida nesse quadrado aí, tudo bem? E aqui a gente vê esse regime do apartheid. O que era o apartheid, né? Era a proibição de casamento entre brancos e negros, obrigatoriedade no registro de raça, na certidão de nascimento, obrigatoriedade de brancos, negros e mestiços viverem em áreas separadas e a proibição de negros serem terras. Locomoção de negros estava condicionada a um passe, ou seja, um documento. Se você não tivesse esse passe, você não transitava livremente. Proibição de greve, né, de negros e divisão de serviços públicos, escola, hospital, praças, estádios, tá? Você tinha um local de branco, você tinha um local de negro, enfim. E aí vai surgir uma figura muito importante, o Nelson Mandela, que vai lutar para finalizar esse processo do apartheid, tá? Tem esse link aí no vídeo, vocês podem estar colocando no YouTube, sem problema nenhum, só copiar essa URL e você chega lá no vídeo. Tá? E Nelson Mandela, ele vai até receber o Prêmio Nobel da Paz pelo esforço de acabar com essa segregação racial lá na África do Sul, tá bom? E vai ser o primeiro presidente negro também da África do Sul. Aqui algumas imagens, né? Praia, negro proibido frequentar a praia, banheiro de brancos, banheiro de negros, né? Enfim, foi uma coisa complicada. E esse processo de descolonização vai gerar muitas ditaduras e também desigualdade social. Tá? O que é ditadura, professor? Ditadura é uma forma de governo que o governante, esse governante ele pode ser presidente, rei, primeiro-ministro, exerce seu poder sem respeitar a democracia, ou seja, governa de acordo com as suas vontades ou com as do grupo político da qual pertence. Então, nesse processo de descolonização, vão surgir muitos grupos ditatoriais. Tá? E um do exemplo desse é de Muammar Gaddafi, na Líbia. Tá? Olha aí, antes da Líbia, né, vai surgir também muitas revoltas e conflitos, né, no continente africano. Então, é um período complicado. E agora a gente vive aí essa questão dos refugiados, né, os refugiados migrando em direção à Europa. E essa questão de migrar, você já sabe o motivo, o que é que leva uma pessoa a migrar, né? E nesse caso, a gente tem principal a fome, a falta de expectativa de vida, né? Você olha para o futuro, meu Deus, o que é que eu vou ser? O que é que eu vou fazer? Não tem essa expectativa de vida, não tem, tá? E aí, podemos concluir que os impactos sociais que a colonização e a descolonização europeia causaram foi a modificação territorial, cultural e administrativa. Sendo assim, depois desse processo, a África nunca mais foi a mesma. Veja que nesse primeiro mapa aqui, ó, nesse primeiro, olha como era, né? Antes, cada sua etnia, cada um no seu canto. E nesse estágio 2 aqui, foi o processo de colonização. E esse estágio 3 é o continente africano hoje. Veja
né, a quantidade de países, quantidade de etnias. Eu vou pedir, galera, que você copie esses quadradinhos, tá bom? Esse e esse quadradinho aqui, tá certo? Continuando, já estamos já finalizando, a gente pode associar a regionalização do continente africano a uma coxa de retalhos. Lembra daquelas cores que eu mostrei para vocês? Cada cor é de alguém. Cada cor é de alguém. E a gente não leva em consideração a etnia que vivem ali. A etnia das pessoas que estão ali, se dão bem, se brigam, tá? Então é importante a gente saber disso, beleza? E aqui alguns conflitos que vai ter, né, no continente africano. Criação de fronteiras artificiais, diminuição da população causada pela escravidão e tráfico de gente. E aqui a gente tem a questão de algumas doenças, né, desse processo de descolonização, o que ele vai gerar no descolonização e de colonização, principalmente, né, a descolonização dando origem a ditaduras e a colonização dando origem à exploração, né? A gente tem, veja que boa parte dos problemas vai sempre afetar a África negra, a África subsaariana, tá? Olha aí, acesso à internet, a questão da globalização, apesar de estar um pouco desatualizado esses dados, eles não melhoraram muito não, tá? Veja aí, a população, PIB, desnutrição, produção industrial, renda per capita, tá bom? Também tem a presença aí do HIV, lá no continente africano, muito presente. A gente vai encontrar essa pobreza, fome, devido a esse processo de colonização, a má distribuição de renda, a corrupção, tá bom? A gente tem que falar aí também da subnutrição e fome, né? Crianças em fila aguardam alimentos em campo de refugiado na Ruanda, tá? E a gente tem aí todo esse processo de esperança de vida. Lembra que eu falei para vocês? Eu até com o pai eu falei, galera, vejam os pais de vocês. É bem provável que os pais de vocês já tenham vivido muito mais do que diversas pessoas lá do continente africano, devido à baixa expectativa de vida. E essa questão de ser baixa expectativa de vida, vocês já sabem. O que deixa um país com uma baixa expectativa de vida, ou um continente com baixa expectativa de vida, tá? E aqui tem um filme, né, Diamante de Sangue. Eu acredito que muitos de vocês já tenham até ouvido falar sobre esse filme, né? Diamante de Sangue é um filme que vai retratar Leonardo DiCaprio, um excelente ator, vai retratar essa questão da desigualdade lá no continente africano, tá bom? Concluindo, a pobreza presente na África atualmente resulta apenas do fato de os países centrais dominarem o mercado mundial e ainda explorarem suas colônias. Veja lá, não é apenas isso. Existem fatores internos próprios dos países subdesenvolvidos, como, por exemplo, força política e econômica poderosa, representada por grupos oligarquias nacionais, ou seja, ditadura. Lembra que eu falei que o processo de colonização já se acabou. A gente não pode colocar que os países estão pobres hoje por conta do processo de colonização no ano passado, que é o único culpado. Não é o único culpado. Até hoje a gente encontra esses grupos que estão no poder, né, através da ditadura, que estão até hoje aí atrapalhando o processo de desenvolvimento, tá bom? E aqui é umas atividades que depois a gente vai falar sobre isso, tá bom? Galerinha, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.